o ano mais contraditório da história do Corinthians. Como um clube quebrado, sem dinheiro, sem reforços, afundado em crise política, conseguiu ganhar 2 títulos, garantir vaga para a Libertadores e mesmo assim terminou o ano planejando cortes, vendas e um enxugamento de elenco. O ano de 2025 do Corinthians foi um paradoxo. Dentro de campo, glórias, fora dele, caos. Hoje você vai entender como o Corinthians viveu um dos anos mais improváveis da sua história e por que, mesmo campeão, o clube entra em 2026 pisando no freio. Porque no Parque São Jorge, em 2025, ganhar títulos não significou nem de longe resolver os problemas. O ano começou turbulento e não demorou para virar um terremoto político. Logo nos primeiros meses de 2025, o Corinthians viveu o impeachment presidencial. Augusto Melo foi afastado. Osmar Stabile assumiu o mandato tampão, e o clube mergulhou em instabilidade. Como se não bastasse, 2 ex-presidentes históricos do clube, Andrei Sanches e Duílio Monteiro Alves, foram denunciados pelo Ministério Público por apropriação indébita e outros crimes. A imagem institucional do clube sangrava, e o caixa também. A dívida do Corinthians chegou à marca assustadora de 2,7 bilhões de reais. Pagamentos atrasados, funcionários e jogadores convivendo com incertezas, e um clube que simplesmente não tinha dinheiro para contratar. Enquanto rivais investiam pesado, o Corinthians atravessou 2025 com uma realidade brutal, investimento zero em reforços. Ao longo de toda a temporada, o clube contratou apenas 2 jogadores, ambos sem custos de transferência. Fabrício Anguilleri, sem custos após rescindir com o Getafe, e Vitinho, livre no mercado após passagem pela Arábia Saudita. E mesmo assim, o segundo reforço chegou dias antes de uma bomba explodir. O Corinthians foi punido pela FIFA com transfer ban. O motivo, o não pagamento da contratação do zagueiro Félix Torres junto ao Santos Laguna, do México. A punição escancarou a fragilidade financeira do clube. O Corinthians não podia registrar novos jogadores, e o elenco, já curto, virou uma corda esticada. Era o cenário perfeito para o desastre esportivo, mas foi justamente aí que a história começou a mudar. Sem reforços, sem dinheiro e sob pressão, o técnico Dorival Júnior teve que olhar para onde o Corinthians sempre encontrou respostas: a base. Guinegão, Dieguinho, André. Garotos que ganharam espaço, assumiram responsabilidades e deram uma nova cara ao time. O Corinthians, que parecia condenado a um ano de sobrevivência, começou a competir. Em março, veio o primeiro choque de realidade para o futebol paulista. Na final do Campeonato Paulista, na Neoquímica Arena, o Corinthians vence o Palmeiras. Não foi só um título, foi o fim de um jejum e a quebra do sonho do rival de conquistar um tetracampeonato inédito. O Corinthians mostrava que, mesmo ferido, ainda sabia morder. Mas se o Paulista foi surpreendente, a Copa do Brasil foi histórica. No Maracanã, contra o Vasco, o Corinthians venceu por 2-1 e levantou a taça. O título rendeu 77 milhões de reais em premiações pagos pela CBF. E mais, garantiu vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2026. 2 títulos em um ano sem reforços, em meio à maior crise política e financeira da década. E aqui começa o maior paradoxo de 2025. Mesmo campeão da Copa do Brasil, o Corinthians fechará o ano no vermelho. O clube precisará assinar um empréstimo de 70 milhões de reais apenas para pagar contas urgentes. Ou seja, ganhar títulos não resolveu o problema estrutural. Com a vaga na Libertadores garantida, muita gente esperava investimentos, mas a ordem interna é clara: corte de gastos. A prioridade da diretoria é usar a premiação da Copa do Brasil para derrubar o transfer ban, pagar o Santos Laguna pela dívida de Félix Torres e evitar novos processos, como o caso de Matias Rojas. Internamente, ainda existem pendências com os próprios jogadores, referentes às premiações da Copa do Brasil. Mesmo na Libertadores, o elenco deve ser enxugado. Possíveis saídas: Maicon, Romero, Félix Torres, Hugo, Anguilleri, Rian, Matheus Donelli, Thales Magno. E nem os destaques estão totalmente seguros. Yuri Alberto, Guinegão e Breno Bidon só permanecem se não surgirem propostas consideradas irrecusáveis. Apesar de tudo isso, o Corinthians segue sendo um gigante econômico. Segundo o estudo da Sport Velo, o clube é o terceiro mais valioso do Brasil, avaliado em 3,97 bilhões de reais.
A marca Corinthians sozinha vale 1,43 bilhão. Receitas recorrentes de 776 milhões, mais de 1,1 bilhão quando entram vendas de jogadores. O problema não é falta de tamanho, é gestão. O Corinthians sai de 2025 campeão, mas não sai curado. Entrará em 2026 disputando Libertadores, Brasileirão, Paulista e Supercopa, com um elenco mais barato, menos estrelado e sob vigilância financeira. A pergunta que fica é simples: esse modelo de sobrevivência é sustentável? Porque 2025 mostrou que o Corinthians ainda sabe vencer, mas também deixou claro que ganhar títulos não apaga erros do passado. Se você gostou dessa análise, deixa o like, se inscreve no Além das Quatro Linhas e comenta: esse Corinthians campeão foi um milagre ou um aviso? E também deixa nos comentários qual a próxima história que você quer ver por aqui.